Muito bem, vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 18 de abril de 2016. O que representa para nós, os espíritas, o dia 18 de abril? 18 de abril de 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos, consequentemente, o dia do Espírita, não é? Hoje é o nosso dia. E nós estamos transmitindo, hoje é uma segunda-feira, 30 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Este capítulo pertence ao livro 3, As Leis Morais. E estamos no item 3 desse capítulo, do egoísmo. Questão de número 913. E a pergunta de Kardec aos espíritos superiores diz a seguinte. E olha que interessante, esta pergunta, ela é bastante extensa. Nós vamos começar daqui, porque nós começamos a falar e não deu tempo, não ia dar tempo da gente completar, então a gente parou aqui. Questão de número 913. A pergunta é, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Resposta, já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não o atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Se a gente observar, pegar todos os antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, se perguntar assim, qual é o grande problema, o grande mal da sociedade, né? Talvez alguns deles, porque um antropólogo, um sociólogo normalmente estuda filosofia, talvez alguns deles, ou algum deles desses entrevistados, possa responder como um dos males da sociedade, o egoísmo. Mas, raramente, todos irão responder o egoísmo. Vão dar como mal da sociedade a diferença social, problema da moradia, de emprego, de uma série de outras coisas. Mas, na realidade, na raiz de todos os males da sociedade está o egoísmo. Esse é o grande mal. O egoísmo é gerador de todos os grandes problemas da sociedade, né? Aí você pode pegar falta de moradia, falta de escola, falta de segurança, acho que a falta de equidade social mínima, né? De condições mínimas de sobrevivência, né? Tudo isso, na raiz de tudo isso está o egoísmo. E isso é verdadeiro, porque você pega a gente que deveria cuidar desse tipo de coisa e, no entanto, amealha para si só, né? E acaba fazendo falta uma série de coisas básicas, né? De coisas básicas mesmo para as pessoas. Né? Coisas básicas, como o alimento de todo dia, né? A educação, coisas básicas, coisas elementares, né? Não devia, coisas elementares jamais deveriam fazer falta para quem quer que seja. Né? E se não fosse o egoísmo, não haveria falta dessas coisas elementares. O fato é esse. Deixar para atacar todas as coisas, atacar só o egoísmo. Se o homem trabalhasse nesse sentido, certamente muitas coisas melhorariam. Né? Não melhorariam de imediato, porque é difícil você combater o egoísmo de uma tacada só. O egoísmo isso é um processo, né? É pelo processo da evolução moral, do crescimento moral das pessoas,
que o egoísmo acaba ficando de lado, né? Se vocês examinarem, como espíritas que são, a maneira pela qual vocês enxergavam o bem alheio, ou um bem que é sonho de consumo para a maioria das pessoas, antes de conhecerem a doutrina espírita e depois de conhecerem a doutrina espírita, vocês vão ver que já existe uma grande diferença. Já não atrai mais tanto, já não tem mais aquele grau de importância que a gente dava antes de conhecer a doutrina. A gente achava que seria necessário, não precisa ser tão assim. Não entendi? O que a gente achava que deveria ter, hoje em dia é fútil, né? Entende? Eu falei que é um processo, não é isso? E é um processo. É um processo. Desculpa sobre isso. Pode falar. Dá para avaliar também as consequências que certas coisas que antes a gente desejava pode trazer depois. Exatamente. Então, mas então é isso mesmo. Esse processo ele causa isso, né? E isso não é um processo gerado por uma pessoa. Esse é um processo gerado pela racionalidade da informação que a gente recebe dentro da doutrina espírita. Isso causa uma modificação na maneira de se ver a vida. E a maneira pela qual o sujeito encara a vida muda tudo. Então, qual seria a maneira que nós poderíamos combater o egoísmo efetivamente? Em nós, sobretudo, em cada um de nós, e nos outros. Divulgando a sobrevivência da alma, a realidade da sobrevivência da alma. Porque as pessoas se dizem muitas vezes crentes, evangélicos ou cristãos, na sua grande maioria e tal, mas não tem dúvidas, esta sobrevivência da alma, ela não é explicada com lógica. Porque para muitos essa sobrevivência existe, mas ele não se preocupa muito com isso. Como, por exemplo, o judeu. No judaísmo, a reencarnação é uma lei. É uma lei, está lá. E eles falam, né? Dentro do judaísmo você encontra a seguinte afirmação: com corpo ou sem corpo, sempre estaremos na vida. Mas eles não discutem filosoficamente isso. Essa discussão filosófica a respeito da reencarnação muda a nossa maneira de encarar as coisas, muda a nossa maneira de encarar a vida. Isso é fundamental. O budismo, ele é reencarnacionista. No entretanto, não acredita num Deus único. Tá certo? Quer dizer, por aí a gente percebe que aqui não se tira o mérito de nenhuma filosofia, de nenhuma crença, de nenhuma seita, de nenhuma religião. Pelo contrário, todas elas têm sua função, têm seus objetivos, e todos os verdadeiros crentes, né, aqueles que realmente são sérios, devem ser respeitados como são, da maneira que são. Aliás, ao contrário, o doutrina espírita não prega que a pessoa deve deixar de ser um crente fervoroso de qualquer religião para se tornar espírita. Ao contrário, o que Kardec fala, o que ele reiteradamente afirma é o seguinte: você é um bom cristão, você é um bom católico, você continue católico, né? Seja o melhor católico que você puder. Você é um bom ortodoxo, seja um ortodoxo fervoroso e seja um ortodoxo sério, né? Você é um protestante sério, frequenta com seriedade a sua religião e tal, continue assim. Mas se você está procurando uma opção, nós temos o espiritismo. É assim que Kardec fala a esse respeito. Então, todas as pessoas merecem respeito. Mas o fato é o seguinte: discutir racionalmente esse tipo de ideia só a doutrina espírita. Esse é o fato. Se você pegar a doutrina católica, a maneira pela qual a doutrina católica encara a vida de Jesus é um absurdo. Pela paixão de Jesus, pelo sangue derramado, pela salvação que nós podemos alcançar através de entregar a nossa vida a Jesus, pelo sangue que ele derramou, nós seremos salvos. Absurdo. É o tipo da coisa absurda. Não que não tenha valor a vida dele, nem o fato de ele ter sido imolado na cruz, mas aquilo teve um outro significado que não da salvação. A salvação é cômoda. Como é que as pessoas podem se entregar a esse tipo de raciocínio? Então, o fato é que discutir racionalmente a esse respeito, sem medo,
Porque a maioria das pessoas não discutem por medo de contrariar princípios, modelos que estão dentro da família e tudo mais. Esse é o problema. Então, só discute racionalmente a doutrina espírita. Seria fundamental que as pessoas discutissem o fato da sobrevivência da alma abertamente e discutisse isso filosoficamente e dialeticamente, perguntando e obtendo resposta, perguntando e obtendo resposta. Isso mudaria a forma das pessoas encararem a vida, encararem o seu próximo, encararem o dinheiro do próximo, a utilização dele, né, como o erário público deveria ser administrado, por exemplo, faz toda a diferença na vida de qualquer país, na vida de qualquer sociedade, né? E, no entanto, as pessoas, por egoísmo, por entenderem que, amealhando para si, para a sua família, eles vão salvaguardar a felicidade da família, a sua felicidade e a felicidade da família, eles fazem exatamente isso. Então, eu acredito que, como Jesus de Nazaré nos ensina, atacar o egoísmo significa atacar frontalmente e pregar frontalmente este fato, da sobrevivência da alma. Né? Muito mais do que da reencarnação, porque se a pessoa não acredita e ela não tem convicção a respeito da sobrevivência da alma, ela não consegue dar o passo seguinte. Se ela não der esse passo, ela não pode dar o passo seguinte. Jamais ela se tornará espírita. E jamais ela se tornará espiritualista, porque ela não acredita na sobrevivência da alma. O egoísmo dá origem aos outros. A origem a todos os outros males, né, humanos, né? O egoísta, ele é essencialmente orgulhoso, vaidoso. Ele é ciumento das coisas dos outros, né? Porque se ele tem muito, mas o outro consegue mais do que ele, já fica de olho no gato do outro, né? Ou, de preferência, no peixe, né? Do outro. Ele continua a resposta da seguinte forma: quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Vê que, como é extenso, né? Como é importante, né? A profundidade que tem este sentimento. Incompatível com a justiça. O que é justiça na cabeça dos espíritos superiores? Fazer ao próximo o que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós mesmos. Isso é justiça para eles. Quando Kardec pergunta o que é justiça, eles respondem exatamente isso, né? O respeito ao próximo, né? E falta de amor, incompatível com o amor e com a caridade. Quer dizer, realmente as pessoas, quando se tornam egoístas, não levam absolutamente nada em consideração. Nem o bem-estar, nem a saúde do seu próximo, nem a vida do seu próximo, absolutamente nada. Absolutamente nada. 914. Pergunta: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Em alguns livros está chegamos. Chegaremos, viu? Chegaremos a isso? Está chegando de vocês? Não pode ser chegamos, né? Porque ele perguntava para a posteridade, né? Está no futuro aí, velho. Resposta: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende da educação. Quer dizer, tudo aquilo que entretém a materialidade da vida é pernicioso, mas na realidade é um círculo vicioso. Há homens egoístas que fundam instituições egoístas que alimentam o egoísmo, né? Então, torna-se um círculo vicioso. O homem está se cansando do egoísmo, viu? Podem perceber. Não sei se vocês já fizeram essa análise, mas comecem a perceber nas propagandas, nas entrevistas, nas matérias a respeito de direitos humanos, né? A respeito do direito da criança, da mulher, do velho,
Então, a gente começa a perceber um distanciamento, uma tentativa de distanciamento do homem, criando leis que protejam, né, de alguma maneira, os interesses do próximo. O não egoísta, ele já é um altruísta ou não? Já é um? Sim, claro. O altruísmo é próprio. Não dá para ficar nesse meio. Não dá para ficar nesse meio. É natural. O altruísmo, ele é natural das pessoas desprendidas, não é? Chico Xavier era um altruísta por natureza, e um cara totalmente desligado do egoísmo. Totalmente. Esse mérito o Chico tem muito, porque realmente era um cara bom, era um espírito bom, totalmente desligado das coisas materiais, inteiramente desligado. O Chico é um exemplo de vida a esse respeito. Né? Questão de número 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto na Terra? Por que o egoísmo é inerente à espécie humana? Inerente quer dizer uma coisa que está inserida no contexto, não é isso? Da vida e das próprias pessoas, né? Faz parte da natureza humana, está instituída no ser humano. Por quê? Já pararam para pensar nisso? Não deveria ser assim, não é? Nós somos criaturas de Deus, pô. Deus não é egoísta, ao contrário. Ele divide toda a sua criação com as suas criaturas. Na realidade é assim. A coisa tem origem na nossa criação. Tá? Nós nos individualizamos do elemento espiritual e nos ligamos à matéria para fazer a nossa evolução. Então, o que o espírito conhece até atingir o reino hominal é matéria. Ele não conhece outra coisa. Matéria, 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 matéria. Quando ele se torna homem, quando ele atinge a fase do reino nominal, ele está em que situação? Primitiva. O que ele conhece da vida? A necessidade de sobrevivência. Como eu sobrevivo? Matéria. Caçando, matando. Para ele, todo e qualquer ser que se aproxima dele é inimigo. Ele tem os deles ali, aquela tribo dele, aquele grupo que pertence à tribo dele e tal. Todos aqueles que se aproximam são considerados inimigos. Né? Então, o embrutecimento do homem pela sua ligação natural com a matéria até tornar-se homem, e depois desta fase, que ele atinge essa fase, que ele se torna homem, a presença da matéria é intensa até ele atingir a fase que nós estamos agora. Que é a pior fase, viu, do materialismo. Nós estamos na pior fase, porque nós temos inteligência, mas somos egoístas. Até então, o homem primitivo, a inteligência dele é rudimentar. Ele age mais ou menos instintivamente como animal. É claro que ele tem muito mais inteligência que o animal, evidentemente. Né? Ele já é homem, né? Ele tem o que distingue o homem dos animais é exatamente a inteligência. Mas ele age mais por instinto do que por racionalidade. Nós não. Nós somos egoístas por opção. Essa é a grande diferença do homem. Ele seria por necessidade de sobreviver e de salvaguardar o seu grupo. Nós não. Né? Nós somos por opção. Aí que é o grande momento. Este é o grande momento do homem. Este momento que nós vivemos. Esse é o grande momento nosso. E nós chegamos, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos numa encruzilhada. O homem decide manter o caminho que vem vindo, ou então ele decide fazer o caminho contrário a esse que ele vem vindo, se desmaterializando, aprendendo as coisas espirituais, as coisas do espírito, se desmaterializando. Leva exatamente a isso. Essa é a função da doutrina espírita, desmaterializar-nos, né, nos distanciar da matéria. É claro, evidentemente, é por consequência lógica, né, do aprendizado. Muito bem.
ele continua a pergunta, dizendo assim: não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto na Terra? Resposta dos Espíritos. Prestem atenção na resposta. É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Então, a humanidade não está na Terra. Não toda a humanidade. Nós somos apenas um quintalzinho da humanidade, né? Vamos dizer assim, um bairro sórdido no contexto dos mundos. Como um bairro sórdido no contexto de uma grande cidade é sórdido. Sim, o nosso planeta seria comparável a um bairro sórdido de uma grande cidade. Né? O centro da cidade é bonito, bem arrumado, bem arborizado, com praças bonitas, bem arrumadas e tal, com segurança e tudo mais, com boa limpeza, boas lojas, né? Bem iluminadas e tal. E o bairro com toda a sua sordidez, com toda a sua pobreza, com toda a sua miséria, com todas as suas dificuldades. Exatamente, nós estamos, no contexto dos mundos, nós estamos exatamente nessa posição. Dá uma ênfase grande aqui nessa diferença nessa vez, na resposta. É claríssimo. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perde as outras impurezas. Não tendes na Terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há, por que não haver? Se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante? É verdade isso mesmo. Há muita gente que pratica a caridade de maneira totalmente velada. Velada. Totalmente velada. Porque a vaidade, a caridade não é para ser assim mesmo. A caridade é para ser assim. Jesus fala, né, que a direita não, que a esquerda não veja o que faz a direita, né? É para ser assim. E né, quando ele trata disso no Evangelho, os Espíritos dizem assim: tem muita gente que à frente de todos dão milhares de reais, né, em doação, mas sozinho, isoladamente, não fazem nada de bem para ninguém. Quer dizer, na realidade, o que ele quer é a projeção, né? A projeção na frente de todo mundo. Egoísmo. Né? 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece incitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Boa pergunta, né? Kardec fez uma pergunta aqui extraordinária. Resposta: quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Verdade, isso é uma... Olha, dentro do mal está o remédio. Eu acabei de comentar agora mesmo, vocês podem observar isso por si só. O homem está cansando do egoísmo, cansando da guerra, cansando da violência, cansando da falta de segurança, cansando da falta de bom relacionamento entre as pessoas. O homem está cansando disso. E o homem tem que chegar num ponto extremo, de uma situação tão extrema, que ele vai, de uma vez por todas, acabar por modificar a ordem, né, que vai gerir a Terra. Uma ordem social de tal monta que não permita mais esse tipo de situação. Porque a pessoa pensa que é o fim do mundo, aí seria o começo. Seria o começo da vida, né? Seria o começo de uma boa vida. Vamos começar a fazer diferente a coisa. Porque enquanto houver gente sem ter o menor cuidado com o próximo, com o bem-estar do próximo, fazendo coisas para obter lucro, por exemplo, tráfico de droga é alimentado por quem? Quem alimenta o tráfico de droga? O verdadeiro traficante de droga não são esse pessoal dos bairros pobres e tal, não é esse pessoalzinho que fica, essa criançada que fica no meio da rua, nada disso. São os grandes empresários, gente de dinheiro que banca o
tráfico de droga, porque ele sabe que ele vai investir 100 e vai receber de volta 1 milhão. Essa é a verdade. Vai multiplicar o seu dinheiro por 10, por 20, por 50. Não tem nada que dá mais dinheiro que o tráfico de droga. Esse que aparece no celular, né? Sei. Os cartéis mexicanos, quando mandam droga para os Estados Unidos, olha, eles chegam a fazer túneis de vários quilômetros, 30, 40, 50 quilômetros. Quando não, eles têm lá os submarinos. Quando não, aviões. Quando não, carros. E semanalmente atravessam a fronteira, vão e voltam com drogas. Eles chegam a mandar 4, 5 carros e acusar um carro, ó, tal carro assim, placa tal assim, está levando droga. Ele pega aquele e os outros 4 passam. Eles sacrificam 100, 200 quilos de cocaína, sei lá o quê, para passar 400, 500 quilos. Quer dizer, poxa, será que o cara não raciocina? Ele está destruindo um lar, destruindo uma pessoa, destruindo toda uma família. Porque quando uma pessoa fica drogada, ele não fica drogado sozinho. Toda a família fica drogada, do ponto de vista dos efeitos que aquilo causa, né? Mas, em nome do lucro, o egoísmo fala mais alto. Uma vez eu conversando com um cara, ele já conhece, ele conhece esse mundo aí. Lá pro teu lado tem bastante disso. Aí eu perguntei para ele se realmente acontecia isso. Eu falei, tem. É um acordo que eles fazem com a polícia. De vez em quando eles falam, os caras ganham dele. Só que aí é uma coisa para valorizar nossa coisa aqui, que é a coisa que está desfilando. É isso mesmo. Aí nós coordenadas, então é assim que funciona. O fato é, Rafa, isso do lado lá, que ele trabalhou com um tempo no Paraguai, no Mato Grosso ali. É divisa, na fronteira. É assim mesmo, é assim mesmo. Ele também tem escuta, a polícia sabe tudo. Sabe tudo. Sabe onde está, lugar, quantidade. Sabe tudo certinho. Nada é escondido. É tudo claro. É isso mesmo. O fato é que você tem grandes autoridades envolvidas nisso, grandes políticos, grandes autoridades, gente grande, tipo, juiz e tal, gente grande. Outro detalhe, a linha que divide o bem e o mal para o policial, ela é muito tênue, ela é uma coisa, um passo que ele dá para um lado para o outro, ou ele está na ilegalidade, ou ele está na legalidade. É um passo. É mais fácil, porque o policial é muito mal remunerado. Primeiro que ele é muito mal remunerado. Ele fala assim, pô, eu preciso parar a bala com a mão para ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês. Numa tacada dessa eu ganho 500 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito. Esses caras não acenam com... Pode ver, esses caras do Rio de Janeiro, quando são pegos, oferecem para o policial ali na hora, 50, 100 mil reais. Na hora. Quantos não são presos por tentar subornar? Pelo menos o que aparece na televisão, né? Eu não sei se é jogo de cena ou não, mas... De repente é uma coisa que falou. De repente é um jogo de cena, né? Entendeu? Mas eu quero crer que não. Vamos ser ingênuos úteis, né? Mas quero crer que não. Mas o fato é que, você vê, um sujeito que é preso no meio da rua, você olha para o cara não tem cara de quem tem esse dinheiro em casa, e tem 50, 100 mil reais para subornar policial. Vocês imaginam o grande traficante. Foi preso há muito pouco tempo atrás, aqui para o lado de São José do Rio Preto, Badibá City, é uma cidadezinha pequenininha, tem 5, 10 mil habitantes, coisa assim. Um fazendeiro, sabe, um tempo atrás, talvez uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não lembro bem. Mas esse fazendeiro, a fazenda dele era uma das fazendas modelos da região. Uma fazenda extraordinária, fabulosa. Ali é uma região de muito gado. Uma região de muito gado ali, né? Então, fazenda de gado, com avião, com tudo que vocês imaginarem. O hangar onde foi pego a droga era um hangar do avião dele. Um hangar bonito, bem arrumado, pintado, se vê gramado, tudo em volta. Não era uma fazendinha qualquer, era uma baita de uma fazenda. Ele foi preso e ele declarou na televisão, e eu vi a entrevista, ele falou, não precisava disso. Estou fazendo pelo lucro. E não precisava mesmo. Quer dizer, puro egoísmo. Só isso define
né? Se o cara tem uma fazenda daquela, bem equipada, rico, certamente, né? Vai precisar de fazer tráfico de drogas? Para quê? Né? Mas é o que atrai. Lucro, né? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Olha, quando eles responderam isso, eles responderam isso vamos considerar o lançamento do livro, 1857. Talvez pode ter sido antes dessa data. Mas vamos considerar a data do lançamento do livro, 1857. Depois disso, aconteceram duas grandes guerras. Isso para considerar as duas grandes. Porque a Europa nunca deixa de estar sem guerra, já repararam? Sempre tem guerra na Europa. Ou num país, ou em outro, ou algum atentado terrorista. A Europa sempre está em guerra. É uma espécie de vício na Europa, a guerra entre os países. Mas depois dessa resposta, era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Então, ainda bem que ele não respondeu é necessário, porque talvez ele fosse suscitar, né, pensamentos, né, a imaginação daqueles que lessem na época, o que vai acontecer? Né? Mas se ele tivesse respondido é necessário, ele teria acertado, teria falado, ele teria enunciado uma verdade muito grande, porque aconteceu muito disso na Europa. Se a gente considerar, por exemplo, a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra, aquilo foi feito por puro egoísmo. Por puro, não tem outra... Aliás, a guerra não tem outra razão de ser, né? Egoísmo puro. Aliás, nós temos que louvar o nosso país, os nossos conterrâneos. O Brasil deu uma aula de democracia no dia de ontem. Uma aula para o mundo inteiro. Uma aula de democracia. Pacificação. Hã? Foi pacífica. Pacífica, sobretudo pacífica. Organizada, ordeira. Né? É? Não, isso não importa. Cada um, você acha que o cara vai deixar de falar na família dele? Eu também, se estivesse lá, falava pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, né? Pelo meu papagaio, por todos aqueles que eu gostasse, é claro. Você está lá em rede nacional, todo mundo transmitindo, o cara tem que dar um. Peraí, o cara não voltou para dizer assim, esqueci de falar do meu filho. O que a gente pode esperar de político? O parlamentar, o que caracteriza o parlamentar? Isso vem da palavra parlare, do italiano, que significa falar. O parlamentar é um cara que fala, né? Existe o papagaio de pirata, aquele que fala, repete somente o que ouve. Mas existe o bom parlamentar, né? Vamos lá. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Essa é uma característica do nosso país, gente. A solidariedade. Né? Acho que não existe povo no mundo que seja mais fraterno e solidário que o brasileiro. Né? Comete seus erros, tem lá as suas mazelas e tal, mas em termos de solidariedade, o brasileiro dá de 10-0 em qualquer outra nação. Então, o forte será o apoio, e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Preparar, ou seja, pelo trabalho incessante da modificação da maneira de pensar, encarar a vida, encarar as coisas, encarar o próximo. Questão de número 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Resposta. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria. Quer dizer, está muito ligado àquela ideia que eu acabei
falando aqui do espírito se ligando desde o início da sua evolução à matéria. Então, o egoísmo tem origem exatamente na influência da matéria, né? E os espíritos dizem que quanto mais apegados à matéria, quanto mais o espírito permite a influência da matéria, mais próximo do ponto de partida ele está, né? E quanto menos apegado à matéria, mais adiantado, mais próximo do objetivo ele está. Da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Nós estamos muito mais próximos da nossa origem do que está, por exemplo, quem mora em Júpiter. Nós estamos muito mais próximos do homem primitivo do que do espírito bom, por exemplo, do espírito superior. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. É verdade mesmo. O jeito que cresce uma família diz assim, olha, você tem que ser o vencedor. Segundo lugar não serve. Segundo lugar é perdedor. Primeiro é o vencedor. Né? Quer dizer, só isso basta para o sujeito se tornar um egoísta por excelência. Né? A educação não é integral, porque a educação que ele recebe na escola não é educação. A educação é em casa. Na escola ele vai receber informação. A informação que a escola dá qual é? Você é um bom aluno porque você tira boa nota. Você é um mau aluno porque você tira nota ruim. Quer dizer, ele na escola recebe a mesma informação que os pais estão em casa. Estou falando de uma família convencional, de uma família egoísta, de uma família ligada às coisas materiais. Né? Por exemplo, no Japão, o aluno que vai embora na escola suicida. Quer dizer, é fruto do que isso? De uma boa educação? Certamente não é. Isso é fruto do egoísmo. Né? Campeão, o vice não serve, só campeão. Tem que ser campeão, claro. Né? E você vê, as leis entretem esse tipo de comportamento. A organização social entreta esse tipo de comportamento. É verdade isso, né? Basta que nós analisemos. Ele deu essa resposta em 1857, mas se a gente analisar hoje, é exatamente isso, né? Não tem diferença. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O que são ficções alegóricas? A que ele se referia? As fantasias, as colônias, essas coisas que se referem ou não? Repete? As fantasias, colônias, esses lugares. Você está falando das ficções espíritas. Ele aqui se referia às ficções da igreja. Céu, inferno, purgatório, compra de indulgência, compra de terreninho no céu, esse tipo de coisa. Quer dizer, enquanto o homem for iludido por essas ficções, e agora, mais modernamente, pela colônia espiritual, pelo umbral e tudo mais longe, mais distante ele vai estar da compreensão da vida espiritual. A vida espiritual não é nada disso. O sujeito desencarna, ele vai continuar sendo exatamente o que ele é. Então, ele não tem que trabalhar depois do desencarne. Não é depois do desencarne que ele tem que trabalhar agora, para estar bem quando ele desencarnar. Aí o pessoal trabalha para ir para nosso lar. Agora diz que tem uma aqui em cima de Jaú, que é boa pra caramba também. Tem tudo aqui. Boa. Só jauense que vai. Deve ser os prados, deve ser esses caras. Trabalhar aqui, modificar, lutar contra as nossas tendências. Lutar contra as nossas tendências, não tem o que fazer. Nós temos más tendências, nós mesmos podemos avaliar isso. Quais são as minhas tendências? E trabalhar muito para combatê-las. Combater os maus pendores, assim que eles se referem às nossas más tendências. Né? É isso que nós temos que fazer. Senão, nós vamos desencarnar igual ao que nós encarnamos, né, com os mesmos problemas espirituais, e vamos continuar na mesma situação. Não vai ter mudança nenhuma. Né? A mudança vai ser muito pouca ou nenhuma, se nós dermos larga às nossas tendências, às nossas más tendências.
né? Continuarmos alimentando o vício, se continuarmos alimentando o vício da maledicência, se continuarmos alimentando todo tipo de vício, o egoísmo, o apego às coisas materiais, né? Se nós continuarmos alimentando isso, não vai mudar nada, absolutamente nada. O fato é esse. Não é? Não tem negócio de, não, eu sou muito caridoso porque eu dou sopinha pro cara que está debaixo da ponte. Você não é caridoso coisa nenhuma, jacaré. O que você está fazendo nada mais é do que cumprir com a sua obrigação social. Porque, como é que chama essas pessoas que fazem esse curso aí, assistência social? Elas fazem isso. Não fazem? Não vão na casa das pessoas saber o que elas precisam, o que não precisam, aí arruma vaga no hospital, arruma vaga na escola, não sei aonde. Elas estão fazendo caridade, estão cumprindo a obrigação delas. Assim somos nós. Difícil, aí é que mora o problema. Aí é que mora o problema. Porque para o cara trabalhar as más tendências, ele precisa abrir mão da sua maneira de ser. E é o que ninguém quer fazer. Fazer esforço. Esforço. Não é? Esforço para combater as más tendências. Os espíritos falam que muitas vezes não é necessário muito esforço. Mas o que a pessoa fala, que eu ser humilde, baixar a cabeça para o outro, eu não vou mesmo, não abaixo mesmo, não quero nem saber, se dane. Né? Aí o cara continua na mesmice, vai ter que encarnar outra vez, mais um, até ele acabar, até que ele, quando ele se decida acabar com essa situação. O fato é esse. Né? E não tem outro meio, não existe outro método. A vida é oportunidade. É oportunidade para quê? Para que nós combatamos as nossas más tendências. Esse é o fato. O Espiritismo bem compreendido. Ele deixa claro aqui. Não é? Bem compreendido. O que é compreender bem a doutrina espírita? É entender os seus princípios e aplicá-las na sua vida. Esse é a boa compreensão da doutrina. Não tem outra maneira. Porque muita gente entende. Não, eu entendo que a doutrina espírita fala é a verdade. E para aí. São os maus espíritas, não é? Porque ele entende que é bom, mas é bom para os outros, não para ele. Não é? Eles são muito fervorosos e tal, mas quando se trata de sair do centro espírita para fora e praticar a doutrina, não é comigo não. Não é? O espiritismo não tem a função de nos tornar bons espíritas dentro do centro espírita. Dentro do centro espírita é fácil. Nós estamos em companhia dos bons espíritos, gostamos uns dos outros, temos simpatias uns pelos outros, nos amamos, não é? E fica fácil lidar com as pessoas. E com aquele que a gente tem bronca? Com aquele que a gente tem raiva? Você ser indulgente, você perdoar as ofensas, você, né, não ser egoísta. Como é que fica isso? Aí que está a verdadeira caridade para Jesus, não é? Que é? Qual é a verdadeira caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Aí, eu repito isso todo dia para mim, porque eu não ajo assim. Mas eu procuro repetir, que é para incutir isso na minha maneira de pensar, para ver se eu consigo incutir isso na minha maneira de agir. Essa que é a verdadeira caridade. Né? Quando alguém te afronta e você é capaz de abaixar a cabeça. Aí a gente vai poder dizer, não, eu estou no caminho, já estou no caminho. Quando a pessoa afronta a gente responde, xinga e é agressivo, você não está no caminho. O trabalho está por ser feito. Esse é o fato. Isso significa que você gosta, né? Você gosta de... Você queria até falar. Mas você abaixa a cabeça que você quer, deixa a pessoa. Você não está contente com aquela situação. Não tem como você estar contente. Não, é claro, é evidente. Tem uma historinha que ilustra um pouco isso que você está falando, que tem um mestre que foi desafiado por um outro mestre, né, orientais, né? Desafiado. E ele aceita o desafio e vai até o outro. E ele chega até hoje, e cada um leva os seus seguidores, né? Aí ele chega próximo do outro, o outro me insulta, fala um monte de impropério para ele e tal. E ele absolutamente não responde absolutamente nada, fica quieto e tal, quando a discussão acaba, porque a discussão do lado só acabou rápido, e foi embora. Aí um dos seus seguidores disse, falou um monte de impropérios e tal.
e o senhor não respondeu absolutamente nada. Não, ele veio me entregar um presente. Como eu não aceitei, ele foi obrigado a levar o presente de volta. Quem que é o sábio nessa história? Quem agrediu ou quem não aceitou a agressão? Porque você ficar quieto, muitas vezes, não responder a uma agressão, tem um significado muito maior do que se você responder. Porque responder, você vai se igualar ao outro. Não responder, ficar quieto, você vai estar acima do outro. Às vezes, as pessoas chegam às vias de fato, à agressão, porque o outro não responde nada. E o cara fica mais insultado ainda do que se ele tivesse respondido. Né? Então é isso que Jesus tenta ensinar, porque se a gente pegar a vida de Jesus, o que as pessoas retratam, que foi a vida dele, você não vê ele insultando ninguém. Então tem um ditado errado. Hã? Tem um ditado errado, fala que aquele cara consente. Nem sempre. Quem cala, às vezes, quem cala consente, depende da circunstância. Né? Nem sempre esse ditado é válido. Né? Às vezes, se você depende do insulto que você receber e de quem vem o insulto, né? Às vezes é preferível calar. Né? Às vezes é preferível calar. Agora, eu particularmente acho da seguinte forma: se a pessoa que está me criticando tiver uma condição moral acima da minha, aí eu vou pensar muito naquilo que ele falou. Se tiver igual ou abaixo, dá a menor bola. Menor bola para mim. Se for igual a mim ou abaixo, eu posso falar o que quiser, fica à vontade. Mas vamos lá. O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, olha que interessante essa afirmação do espírito. Identificado com os costumes e as crenças. Ou seja, qual é o objetivo da doutrina espírita? Levar a verdade da sobrevivência da alma e da reencarnação às doutrinas. Porque elas têm isso dentro delas, mas entendem de maneira equivocada. Interpretam. Muito superficial. A interpretação é equivocada. A interpretação é errada. Entendeu? Interpretam de maneira equivocada, e como dão essa interpretação equivocada, vão por outros caminhos. E por isso que passa anos, entrada, saída, é sempre do mesmo jeito. E o pior, são obrigados a ficar ligados a dogmas. E são obrigados a instituírem dogmas e ligar-se a dogmas. E todo dogma, mais dia, menos dia, cai por terra. Cai por terra, não tem jeito. A ciência evolui, o homem cresce em inteligência e moralidade e não aceita mais o dogma. Ponto. Natural. O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Esta é uma pergunta que nós devemos fazer para nós. A quantas anda a nossa personalidade, ou o nosso personalismo? Tem gente que não usa uma cueca se não tiver um diagrama com o nomezinho dele. Né? Isso era muito comum antigamente, não sei se vocês sabem disso. Lenço, cueca, calcinha, sutiã, tudo com diagrama. Né? Uma coisa que a pessoa tinha, tudo personalizado. Eu conheço gente que não compra carro de linha, porque todo mundo tem. Carro pode ser o melhor que for, mas todo mundo tem, não serve para ele. Então ele compra importado. Personalismo. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. A diferença entre o personalismo e a visão espírita ou espiritualizada das coisas, da vida, da matéria, é a mesma diferença do cara que está no pé da montanha. Faça um esforço de imaginação, uma montanha grande, de uma circunferência, de um diâmetro bastante grande. Você tem um cara no pé da montanha e um cara no alto da montanha. O cara que está no pé da montanha, quanto que ele vê? 100 metros para lá e 100 metros para cá, né? Porque a visão não consegue fazer isso. Mas o cara que está lá no cume da montanha, essa é a diferença entre o cara que é espiritualizado e o cara que é personalista. Essa é a grande diferença. É por isso que ele fala. Faz ver as coisas de tão alto
que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade daquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais do que os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais. Que nem isso acontece com muita frequência e com a qualidade que deveria acontecer nas grandes, os conglomerados que reúnem as pessoas que fazem, que trabalham no mesmo setor, no mesmo segmento. Você pega aí, por exemplo, produtor de grão, né? Eles se reúnem em cooperativas. Por quê? Porque a união deles cria uma força, né, tamanha que gera benefício para todos. E esse benefício, automaticamente, ainda que não se queira, é estendido a toda a sociedade que trabalha com eles, que vivem com eles, que comungam no mesmo lugar, que moram no mesmo lugar que eles. Então, a cooperativa é um exemplo típico disso que ele está afirmando aqui. E o mundo, ele tende ao cooperativismo necessariamente. As pessoas... Seria uma política correta. É a política correta, já existe isso. E as pessoas veem que funciona. Né? O princípio, por exemplo, disso que o Lula era o mestre, como é que chama? Ele era chefe desses caras. Sindicato, eu queria falar nisso. O princípio do sindicalismo é o mesmo. Só que o sindicalismo, ele acabou tendendo por interesses egoístas para outros caminhos que não o benefício geral. O cooperativismo também, em certos casos. Em outros casos, não, funciona perfeitamente. Muito poucos. Eu vejo aqui no Paraná grandes cooperativas que funcionam muito bem. Eu sei porque eu fazia o Norte Velho aqui, até a divisa do Paraguai, quando eu viajava. É mais o sul. Tem grandes cooperativas, Coama, uma série delas aí que funcionavam perfeitamente. Eu conheci alguns cooperados e disseram que funcionava perfeitamente. Então, a coisa era equitativa mesmo, todo mundo entregava ali, eles vendiam uma parte, pagavam o custo e a outra parte ficava lá estocada, aguardando o preço e tal. Quer dizer, funcionava perfeitamente, pelo que a informação que eu recebi de um cooperado. Né? Então, é claro que no mundo egoísta, a gente não pode querer que uma cooperativa funcione, a não ser com bases no próprio egoísmo. Né? Mas é o início, por exemplo, né, o que está norteando, por exemplo, a maioria das pessoas que produzem alguma coisa, que acabam se reunindo numa cooperativa. Eu conheço empresas, por exemplo, uma grande empresa de confecção, não vou lembrar o nome dela agora, mas eles faziam jeans, aqui pro lado de Avaré. Faz muito tempo isso, eu não vou lembrar a cidade, não vou lembrar, já faz uns 17 ou 18 anos que eu visitei essa empresa. A empresa quebrou, a empresa simplesmente faliu. E os funcionários ficaram sem receber as suas indenizações, por lei. O que eles fizeram? Tomaram a fábrica, o juiz decretou que a fábrica fosse dada para os funcionários fizeram uma cooperativa, e o que virou? Muito melhor que quando era gerida pelos donos. Todo mundo trabalhava em benefício de todo mundo, eles estimaram um salário aproximado do que cada um recebia o seu salário rigorosamente, direitos trabalhistas e tal. Eu não sei se havia direitos trabalhistas, mas férias e tal, alguns direitos trabalhistas, não sei se todos, mas alguns recebiam e tal, ou eram todos, eu não lembro bem. Eu sei que a coisa virou um reloginho, pelo princípio do cooperativismo. Né? Aí já a faxineira deixou de ser faxineira, ela passou a ser uma cooperada, porque no final do ano, os lucros da empresa eram divididos entre todos de maneira igual. Então não havia faxineira, costureira, gerente, eram todos
eram vistos de maneira muito ampla. A origem da Odebrecht é desse jeito. Da Odebrecht, né? Então, A origem começou assim. começou dessa maneira. Uma empresa falida, aí pegaram assim, todo mundo, todos os consultores montaram. Um capitalizava e os outros administravam, né? Fazia o próprio negócio. Então, quer dizer... Passou a fazer parte do negócio. Passou a fazer parte do negócio. Aí a gente remonta à resposta dos espíritos, né? Do próprio mal sai a solução, sai o remédio. Esse é o fato. Tá, vamos ver se a gente consegue acabar, que a gente está parando muito para comentar e não está lendo aqui. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que, em geral, não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois, em verdade, vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá o abandono. Está assinado por Fénelon, que era discípulo de São Paulo, né? Não, estou enganado. Não é Fénelon, não. Fénelon era um pai da igreja. Agora tem um acréscimo de resposta aqui, uma explicação de Kardec. Foi importante, que ele diz o seguinte: louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que em qualquer outra época. Se a gente fizer uma revisão do pensamento, a gente vai ver que hoje os bons sentimentos, o bom procedimento é honrado muito mais que no tempo de Kardec, né? Hoje as pessoas exaltam a virtude, o trabalho, a honestidade, né? É honrado mesmo. Acho que em qualquer época, né, isso é honrado. Mas é bastante honrado nos dias de hoje. E não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combatesse uma epidemia. Para isso deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar à causa. Que se pesquise em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, combatê-las, senão a todas ao mesmo tempo, pelo menos por partes, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível, de resto, não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não é essa educação que tende a fazer os homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Então, a educação ligada ao ensino da moralidade, né? A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral, quando se conhecer a arte de manejar, a arte dos caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências. Eu vou ler de novo. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral,
Quando você conhecer a arte de manejar, ele repete a arte aqui, eu acho que está repetida essa arte aqui, viu? Tem 2 vezes a arte aqui. E aqui eu colocaria assim, a arte de manejar os caráteres. Não é? Está repetido aqui. A arte de manejar os caráteres. Está falando de caráter, né? A arte de manejar os caráteres. Não está no plural, então a gente soa um pouco diferente no ouvido, né? Mas a arte de manejar os caráteres, que como se conhece, a arte de manejar as inteligências. Como é a arte de manejar as inteligências? Estimulando a inteligência através da informação. Educação convencional que se conhece. Quando a gente fizer isso com o caráter, você modifica o caráter, modificando também a inteligência. Poder-se-á endireitá-las da mesma maneira como se endireita as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do nascimento, o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Gente, isso é profundo pra caramba, gente. Isso é muito profundo. Eu vou ler de novo, que vale a pena. Vamos prestar atenção. Quem quer que observe, desde o instante do nascimento, o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria ou imprevidência, e da ignorância dos que dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Verdadeiro. Um empresário, chamaram ele assim de empresário, de 29 anos, uma BMW, uma Audi, o último tipo, 29 anos, empresário com um carro desse. Não é qualquer um, não é? Um carro desse custa uma faixa de 150, 300 mil reais. Quer dizer, não é qualquer um que tem dinheiro para comprar um carro desse. Simplesmente, por brincadeira, para fazer roleta russa, me atravessa um farol vermelho, mata uma pessoa e fere gravemente outra. Não é consequência disso que ele acaba de falar? Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O homem quer ser feliz, e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra, e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca dissensões, destrói a confiança, obriga-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz o inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Quer dizer, a insegurança que nós vivemos tem as suas raízes no egoísmo. Falta combustível para a viatura. Falta em quartéis, onde os guardas, os PMs, trabalham 12 por 24, 12 por 36, eu não sei bem como é que é o horário deles, mas eles ficam 12 horas direto no quartel. Falta alimentação. Como é que um cara pode trabalhar 12 horas sem se alimentar? Puro egoísmo, porque se joga fora com bobagens.
Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no outro. Nós temos 2 minutos. Comentários. Perguntas, sugestões. Vamos anotar aqui o item 4, caracteres do homem de bem, para nós retomarmos no próximo encontro. Mas essa lição, ela precisava ser lida uma vez por dia, por todos nós, né? Pelo menos uma vez por dia, lida e estudada, né? Vamos lá, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? O seu Milton tem um trabalho muito bom a respeito desse assunto. Muito bom. Ele falou algumas vezes, né, na nossa casa a esse respeito. Eu não lembro o nome do trabalho agora, mas acho que a gente tem apostila em casa, não tem? Fala sobre ética moral. Ética, moral e espiritismo, alguma coisa assim. Trabalho muito bom a respeito desse assunto. Muito bom, gente. Estamos na hora. Se ninguém quiser acrescentar nada, vamos encerrar. Podemos? Então vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com o nosso mestre Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecer muito por esta oportunidade. Pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para aprendermos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.